Olá para você que está assistindo esse vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa importante chamada regra. E antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de ler para vocês uma parte do Salmo 119, que diz assim, a partir do versículo 1 eu vou ler, tá? Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Então vou parar aqui no versículo 6 para a gente começar a falar sobre regras, estatutos, mandamentos, lei, etc. Então, essa é uma palavra que não é só para os cristãos, que não é só para o povo de Deus. É uma palavra que abrange todo mundo, certo? Crente, descrente, ateu, todo mundo. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque regra, minha gente, regra é uma coisa importante. É uma coisa que a gente deve prestar atenção para obedecer. Por quê? Aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, aqui na nossa nação, a gente tem uma facilidade para desobedecer regra, para burlar regra, para burlar a lei, que é uma coisa impressionante. E isso, apesar de no início a gente pensar assim, vai facilitar a nossa vida, a gente vai conseguir as coisas mais rápido, burlando as regras, burlando as leis, mas isso é um engano, porque depois vem as consequências. A gente começa a colher o fruto da nossa rebelião, da nossa desobediência às regras. A regra, minha gente, a lei, a regra, ela é feita no intuito, antes de mais nada, de colocar ordem na nossa vida. E segundo, nos proteger também do mal. As regras, as leis, elas são feitas no intuito de nos proteger, nos dar segurança, nos dar conforto, para que a gente tenha uma vida tranquila. Então, muitas vezes, a gente, com um pensamento de lucrar mais rápido, de obter um lucro maior, de conseguir as coisas mais rápido, a gente vai nessa ideia de burlar regras, passar por cima das leis. E aí, eu quero lembrar algo. Quando a gente passa por cima de lei, passa por cima de regra, a gente está cometendo uma maldade chamada infidelidade, insubordinação, insubmissão. A verdade é essa. E a gente não para pensar nisso. Mas muitas vezes nós que somos cristãos, nós estamos chegando, muitas vezes a gente sai do mundo e vai para dentro da igreja fazer parte da igreja do Senhor Jesus, cometendo essas faltas, não é? E a gente leva isso normalmente sem se lembrar e sem entender que isso é um pecado, que isso é uma transgressão contra Deus. Então a gente tem que aprender a palavra de Deus, conforme ela diz aqui, ó. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Isso aqui está no versículo 4 do 119. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Aí no 6, onde eu parei, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Então veja que até de decepções, obedecer regras e obedecer as leis, a gente é livrado. Nós somos livrados de nos decepcionar, de nos iludir, não é? Quando a gente está obedecendo. Mas veja só, a gente pode obedecer regra e lei por medo, não é? A gente pode obedecer regra e lei constrangido. Se você não obedecer, você vai ser castigado. Sim, mas também a gente pode obedecer regra e lei conhecendo a verdade. E que verdade? É que se você submeter, se você for uma pessoa que se submete às regras, que não tenta burlar,
para conseguir as coisas mais rápido, que se você está ali, você tem a garantia de que você vai ser bem sucedido, que você vai ter paz, que você não vai se decepcionar, conforme diz a palavra de Deus aqui. Então, é muito bom a gente saber a verdade, a gente conhecer, do que se submeter à lei e regra por medo, ou então se submeter às regras de um lugar, ou às ordens, ou às leis, os mandamentos de um lugar, porque você vai ganhar algum dinheiro, você vai ter algum lucro com isso, né? Claro que a palavra de Deus está dizendo que nós vamos lucrar sim, se a gente obedecer, mas é um lucro que não é um lucro só, vamos dizer, material, é um lucro para dentro da nossa alma, de ter paz, de ter tranquilidade, de não se decepcionar, de ficar seguro. Olha só, se você for caminhando aqui pelo Salmo 119, se você tiver uma Bíblia perto de você, você quiser olhar, você vai lá para o versículo 40 do Salmo 119, ele diz assim, ó: como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Então veja que até preservar a nossa vida, obedecer regras, preserva, nos mantém longe da maldade, nos mantém preservados dos ataques da maldade sobre nós, né? Que a gente vê hoje que está multiplicada a maldade ao nosso redor. Então, quanto mais a gente se submeter ao Senhor, quanto mais a gente aprender as leis do reino de Deus, aprender a realidade do reino de Deus, a justiça do reino de Deus e se submeter a essas regras, a essas leis, a essa realidade, a essa justiça, a gente vai ter benefícios, a gente vai ser abençoado. A realidade do reino de Deus, que é de saúde, de cura, de paz, de prosperidade, de segurança, de suficiência, a gente vai ter essa realidade na nossa vida. A presença de Deus vai estar na nossa vida. Então é muito importante que a gente entenda essas coisas. E você que não é cristão, você que não segue ao Senhor, entenda que leis e regras, elas existem para nos fazer bem. Antes de mais nada, para que a gente esteja seguro, para que a gente vá e a gente saiba que a gente não vai sofrer as consequências daquilo, não vai ser castigado, não vai ser preso. Muitas vezes a gente desobedece as leis do nosso país, as regras dos lugares, e aí a gente é pego e é preso, né? Como a gente vê acontecer. Então, assim, é muito importante que a gente renove o nosso entendimento com a palavra de Deus. Né? Nós que somos cristãos, aqui voltando para os cristãos, que a gente renove o nosso entendimento com a palavra de Deus, que a gente entenda que obedecer os mandamentos do Senhor, que obedecer as regras que o Senhor nos propõe, é para a nossa segurança, é para a nossa paz, é para a nossa alegria, é para a nossa satisfação, para o nosso benefício. Amém, queridos? E eu gostaria de terminar essa mensagem por aqui. Poderia falar muito mais coisas, mas no momento a mensagem é essa, que você possa pensar nisso, que você que também não é cristão, você que não segue ao Senhor Jesus, possa pensar nesse assunto com carinho, que você possa entender que a gente se submeter às autoridades, submeter às leis, submeter às regras, é uma coisa para o nosso bem, não é para o nosso mal, não é para que a gente deixe de lucrar, muito pelo contrário, é para que a gente possa ser beneficiado. Certo? Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem na santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus.